Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Mundstock, eu sou economista e consultor de investimentos. E nesse vídeo vamos falar sobre riscos de recessão. Ainda bem que nós já estamos no fim de 2022, passando a página para 2023, porque esse é o assunto que tomou conta de todas as manchetes no mundo inteiro. Muita gente fala em recessão, eu não aguento mais falar sobre esse assunto. Se é para acontecer, que aconteça logo, para a gente entender como isso vai impactar mercados e como se posicionar num futuro muito breve. 2023 vai ser um ano muito complicado, desafiador para a economia global. A economia brasileira tem os seus desafios, a economia americana também tem os seus. E existem 4 sinalizações do mercado americano que me mostram que, de fato, o mercado está comprando a ideia de recessão. Tem muito barulho, tem muito ruído, muita gente que fala que vai ter, outros dizem que não vai ter. Quem fala em recessão se divide em 2 grupos, aqueles que dizem que ela vai ser muito intensa, outros dizem que ela vai ser mais branda. Então, por enquanto, realmente é um assunto que deixa muita gente com dúvidas. Mais recentemente, algumas sinalizações do mercado me mostram que esse risco está aumentando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se vocês gostam desse conteúdo, por favor, deixem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal e vamos lá. Sinais de alerta. O que está acontecendo no mercado, né? O primeiro sinal de alerta que eu percebo é o próprio S&P 500, que tem perdido parte do seu momentum agora, nessas últimas 2 semanas principalmente. Eu sei que é um espaço de tempo muito curto para concluir alguma coisa, mas o mercado tem mudado bastante nessas últimas 2 semanas. S&P 500 perdendo força, Nasdaq, Dow Jones também. E aí, o que está acontecendo, né? Claramente, todos nós sabemos que o risco de recessão aumenta as incertezas para os earnings, os lucros corporativos das companhias listadas nos Estados Unidos para 2023. E recentemente, alguns executivos de grandes bancos lá fora, como Goldman Sachs, JP Morgan e Bank of America, têm comentado sobre esses riscos. Parece que, se a economia colapsar, a recessão lá vai ser mais forte do que se imaginava. Eu gosto de ler os relatórios desses bancos, mas existe, como eu disse, muito barulho, muitos ruídos, indecisões da intensidade dessa recessão, né? Se eu não me engano, o Goldman Sachs disse que não ia ter. A chance de recessão era muito baixa, mas parece que isso tem mudado recentemente. Hoje o S&P, como vocês estão vendo aqui na tela, ele está sendo negociado a mais ou menos 17 vezes lucro. Tá? O que nos últimos 25 anos é um PL justo, é um PL, é a média do PL. Né? Negociando a 17 vezes lucro pelo ponto de vista do PL, é a mesma coisa que comprar um ativo bem precificado. Né? Tá ali no preço justo. Não está barato e não está caro. Mas quando eu coloco na balança todos os riscos que a gente vem comentando aqui nesses vídeos no YouTube e que estão hoje bem claros do mercado e no cenário macro, eu não vejo muitos motivos para apostar a favor, sendo que tem muita coisa ruim acontecendo. Desde segunda-feira eu voltei a apostar contra o mercado americano, então eu tenho uma posição pequena vendida em S&P lá nos Estados Unidos, que me parece fazer sentido nesse momento. Como eu disse, está num preço justo, mas com tantas incertezas no radar que não vale a pena, na minha opinião, nesse momento, apostar a favor. Porque eu quero muito apostar a favor do S&P, mas agora não é o momento. Enfim, realmente é um ambiente bastante indeciso, de várias incertezas, e o mercado fica com essa dúvida, né? Aqui vocês estão vendo o S&P 500 no gráfico, uma análise técnica bastante simples. Ele vem respeitando essas bandas desde o início do ano, e ele está no meio de 2 médias que podem ser consideradas importantes. A média de 50 períodos no semanal e a média de 200 períodos no semanal. Né? E essas 2 médias estão se aproximando cada vez mais. Ele se segurou ali na média de 200, que é uma média importantíssima no gráfico semanal. Historicamente falando, ele dificilmente se aproxima dessa média. Se aproximou ali em agosto, setembro e se distanciou novamente. A pergunta é, vai voltar para lá ou vai estourar para cima, né? Como eu disse, tem tantos riscos no cenário que me faz acreditar que ainda está cedo para pensar em um S&P com força, se recuperando e voltando para a máxima do ano. O segundo fator de risco que me chama a atenção é o que está acontecendo no mercado de Treasuries. E para falar sobre Treasuries eu preciso contar uma história para vocês. Tem todo um embasamento aqui macroeconômico para falar sobre Treasuries. Sobre a política monetária dos Estados Unidos, o mercado de Chicago está precificando uma elevação de 50 basis points para a taxa de juros do Fed agora em dezembro, dia 14 de dezembro. Dia 13 tem a divulgação da inflação dos Estados Unidos para novembro. Eu vou acompanhar ao vivo
a divulgação desse indicador que vai com certeza mexer mercados, especialmente se o indicador vier muito diferente do esperado, né, se ele trouxer surpresas. E na quarta-feira que vem tem a decisão de política monetária com a fala do Powell. E vocês sabem que eu faço a tradução simultânea desse evento. São dois eventos que obviamente vão trazer vol para o mercado e depois disso eu já imagino que vai acabar o mercado para 2022. Né? O resto aí, dezembro, com Ano Novo e Natal, a liquidez ela cai bastante, o pessoal tira férias, acabou o mercado. Então esse é o grande boom agora de dezembro. Dependendo do que acontecer, movimentos podem ser bastante fortes. Mas o mercado precifica 50 bases. Isso já está precificado inclusive em S&P 500 e qualquer outra coisa. E ainda existe uma indecisão para fevereiro, que é a próxima decisão do Fed. Então vocês estão vendo no gráfico que as colunas em amarelo mais forte se referem a dezembro, 79,4% de chance de um ajuste de 50, 20,60% de chance de um ajuste de 75. Acho que depois que o Powell apareceu ao vivo e praticamente definiu que ia ser 50, pelo tom da conversa dele, não tem por que acreditar que vai ser 75. O mercado precifica ali 20% de chance porque vai que o CPI na próxima terça surpreende para cima. Né? Aí vai deixar o mercado bastante indeciso na pré-definição do Fed. Mas para fevereiro ainda também existe essa indefinição, porque até lá muita coisa vai acontecer. 46,4% de chance de um ajuste de 25 bases, 45% de chance de um ajuste de 50 bases. Né? Tá muito cedo para falar sobre a reunião de fevereiro, mas só para mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Né? Então, mercado dividido. O que acontece é, a desaceleração no ritmo de alta da taxa de juros vai acontecer agora em dezembro por dois motivos principais. A própria fala dovish do Powell, ele disse que a economia está desacelerando, o risco de recessão aumentou e que eles preferem irem mais lentamente agora com a política monetária para entender, para perceber os efeitos do lag, da defasagem da alta da taxa de juros na economia. Tá? O segundo fator é uma inflação que vem desacelerando, como nós vimos em outubro, na verdade vimos em novembro, referente à inflação de outubro, os indicadores de preços estão moderando. Tá? Por que isso está acontecendo? Eu já falei várias vezes que eu garanto para vocês que a inflação global vai cair, mas será acompanhada de menos crescimento. E aí que está o risco de recessão. Né? Não existe uma forma da política monetária de qualquer banco central afetar diretamente a inflação sem bater no crescimento antes. Tá? A inflação só cai quando o crescimento cai. Então os recentes indicadores de atividade econômica dos Estados Unidos estão comprovando que existe uma desaceleração econômica, entretanto desequilibrada. O último PMI-SM manufatura mostrou uma desaceleração desse setor, ele caiu para 49 pontos, abaixo de 50 pela primeira vez após 30 meses consecutivos de tendência crescente, de crescimento, enquanto que o PMI de serviços ele acelerou em novembro, o contrário do manufatura. E dentro do PMI de serviços foi possível perceber a aceleração dos preços, ainda existe uma pressão inflacionária relevante lá dentro, e aumento da necessidade de contratações de funcionários, algo que o Fed não quer porque o objetivo deles nesse momento é justamente diminuir o aperto que existe no mercado de trabalho, o excesso de demanda por trabalhadores e a falta de oferta. Então, são sinais mistos quando o assunto é atividade econômica, né? E isso tem um efeito sobre preços. Vamos lá, a inflação de bens duráveis nos Estados Unidos está desacelerando bastante, mas a inflação de serviços não. Esse gráfico aqui vocês estão vendo o Core Services do CPI, então a coluna em amarelo é o Core Services do CPI, é a parte de serviços, excluindo energia do CPI, está num nível altíssimo, 6,75% e acelerando, isso que é o principal questão aqui, acelerando, enquanto que o Core PCE, lembrando que aí é outro indicador de preços, tá? Preciso fazer essa distinção aqui para vocês. Estou comparando CPI e PCE. Na verdade eu não estou nem comparando, eu estou só colocando no mesmo gráfico, tá? O Core PCE está em 4,98%, em 5%. A grande dúvida do mercado é, tudo bem, nós sabemos que a inflação vai cair, mas acompanhada de menos crescimento. A dúvida, quanto tempo vai demorar para esse Core PCE voltar a 2%? Essa é a grande dúvida. Quanto mais tempo demorar, maiores serão as dores econômicas.
Por que eu estou falando sobre atividade? Por que eu estou falando sobre inflação? Se o assunto aqui é Treasuries, justamente porque os Treasuries eles são aí expectativas do mercado para a taxa de juros no futuro. Eles dependem de várias variáveis, entre elas a inflação, o crescimento, a política monetária, a política fiscal. Embora a política fiscal nos Estados Unidos não é algo que é muito falado, aqui no Brasil é. Lá já não é um assunto tão em pauta. Nesse ambiente de menos inflação, de menos atividade, os Treasuries estão caindo. No ano inteiro nós vimos uma tendência no mercado, que é Treasuries sobem, bolsas caem. Treasuries sobem, bolsas caem. E recentemente, nessas últimas 2 semanas, Treasuries caem, bolsas caem. Não seria o contrário? Pois é, o mercado está mostrando que essa correlação ela meio que parou de funcionar recentemente. Embora, como eu disse lá no início do vídeo, é muito recente essa mudança. Mas é importante levar em consideração que existem mudanças acontecendo. Então os Treasuries estão caindo pelo menos aí 20%, desde o pico que aconteceu ali em outubro, quando o Fed estava extremamente hawkish, quando a inflação havia acelerado. De lá para cá eles já caem pelo menos 20%. Treasuries mais longos, como de 10, 20, 30 anos. Isso sinaliza recessão, me desculpa, mas é a verdade. E o S&P tem perdido força, como a gente já comentou. Dessa maneira, com os Treasuries mais curtos se mantendo elevados, porque os juros vai se manter elevado por mais tempo, e os Treasuries mais longos caindo, precificando esse risco de recessão e de inflação mais baixa, a inversão da curva de juros dos Estados Unidos atingiu um pior nível desde a década de 80. Já está nesse pior nível há muito tempo, mas está se intensificando, né? Tanto a inversão da curva entre 10 anos e 3 meses e 10 anos e 2 anos estão invertidas em praticamente ali 81 bases, tá? Menos 0,81%. E é preocupante, o mercado sabe que isso é preocupante. Outro motivo para eu não apostar a favor de S&P 500. Já que esses ativos estão mostrando que existe um risco crescente de recessão, eu prefiro ou ficar de fora do mercado e olhando, ou me posicionar contra S&P, que é o caso, né? Lembrando que quem tem posições de longo prazo a favor de S&P e outras empresas lá fora, nem deveria escutar o que eu estou falando. Porque como eu não tenho posições lá fora há muito tempo, e eu quero me posicionar, acho que vale a pena fazer essas apostas de curto prazo. Lembrando que isso não é investimento. O que eu estou fazendo não é investimento, é uma aposta. Ela é temporária, é uma estratégia tática, ela tem início, meio e fim. Tá? Então, realmente, o mercado de Treasury está precificando aqui queda dos Treasuries de longo prazo, riscos excessivos, junto com a inversão da curva de juros. Né? O terceiro fator de risco que me chama a atenção são os break-evens da inflação dos Estados Unidos. Né? Os break-evens são indicadores de expectativa de inflação de curto, médio e longo prazo, depende de qual break-even a gente analisa. Nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês é o break-even de 5 anos com o índice NFCI, que é o índice de condições financeiras dos Estados Unidos. Vocês conseguem ver que existe uma correlação negativa entre os dois, né? Em momentos de tensão econômica, o índice NFCI ele sobe absurdamente, como aconteceu em 2020, né, que é essa linha azul que vocês conseguem ver. Nesse momento, o Fed praticou políticas monetárias expansionistas, reduziu juros, imprimiu dinheiro, as expectativas de inflação voltam a subir, que no caso é a linha branca que vocês estão vendo. Pois bem, recentemente, com essa fala dovish do Powell, com essas quedas no S&P 500, alta do S&P 500, né, que aconteceu até recentemente, queda dos Treasuries de longo prazo, as condições financeiras estão cada vez mais expansionistas. Menos 0,22 pontos. O menor nível desde agosto. E os break-evens não estão subindo, que é o que deveria acontecer. Condições financeiras expansionistas geram estímulos econômicos e estimulam a inflação também. Só que isso não está acontecendo. Os break-evens continuam ali em queda ou mais ou menos de lado. Para quem não sabe, recessões são deflacionárias. Portanto, mesmo com as condições financeiras mais expansionistas, os break-evens não estão subindo. Será que estão precificando o risco de recessão porque elas são deflacionárias? A minha opinião é que sim. Isso é bem plausível, é bem possível também. Então, de fato, aqui é outro indicador de mercado que está nos mostrando isso, né? Percebam que eu não estou falando sobre indicadores macroeconômicos, eu estou falando de indicadores de mercado. O
que o mercado está precificando, né? E para finalizar, o quarto indicador, o quarto sinal que tem me chamado a atenção é o próprio petróleo. As commodities elas sofrem num ambiente recessivo, principalmente se a recessão for global, que no caso é o que todo mundo fala, né? Os riscos de recessão global são elevados. E nos Estados Unidos, que é a principal economia global, isso é um fator de risco bem grande. Nós vemos aí, desde o início do ano, a apreciação do petróleo por questões que impactaram a sua oferta, cortes de oferta pela OPEP, a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas o petróleo já praticamente apagou aí os seus ganhos em 2022. Só em novembro o Brent caiu 6,57%, em dezembro está caindo quase 10%, embora eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, ou melhor, numa quinta-feira, o petróleo está subindo no mundo por questões específicas dos Estados Unidos, tá? Mas falando aqui de um ponto de vista mais amplo e não intradiário, que está acontecendo hoje, no mês ele está caindo praticamente os seus 10%, 9%, 10%. Bom, a gente sabe que commodities elas caem quando o ambiente é recessivo, mesmo com os problemas na oferta, que nós temos visto desde o início do ano. Segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, que é a EIA, os estoques de petróleo devem aumentar em 2023, em torno de 0,2 milhão de barris por dia no primeiro semestre de 23, primeira metade do ano, e aumentar em 0,7 milhão de barris por dia no segundo semestre de 23. Por que o estoque de petróleo aumenta? Porque o mundo estaria consumindo menos, ou seja, essas informações, essas estimativas estão introjetando aqui esse risco de recessão global nesse horizonte de curto prazo. Antes, falar de 2023 era médio prazo, agora já é curto prazo, praticamente já na virada do ano. Isso produzindo um efeito negativo sobre a demanda da commodity, né? Então, quando nós somamos aqui S&P 500 que perdeu parte do seu momento, nós olhamos para Treasuries e precificação do mercado para próximas decisões de política monetária do Fed, a inversão da curva de juro, os break-evens da inflação e a queda do petróleo, realmente existem aí vários ativos falando a mesma língua. Não estão indo para lados diferentes, indicando coisas diferentes. O mercado está indicando aí vários riscos de recessão. A diferença é que o investidor precisa saber ler essas informações. Não é tão fácil de ler, eu concordo com vocês, mas com o tempo você vai percebendo aqui essas tendências, essas correlações, a imagem fica um pouco mais clara do que está acontecendo no mundo, nos mercados e o que pode acontecer daqui para frente, tá? Como eu disse, dezembro, praticamente na metade do ano, na metade do mês. Semana que vem temos a decisão de política monetária do Fed na quarta, a divulgação da inflação na terça-feira. Serão os últimos 2 grandes eventos do ano e aí o mercado morre até o ano que vem. Natal, Ano Novo, não tem nada de relevante acontecendo, pelo menos a gente espera que não. O mercado realmente tira férias, a liquidez ela cai de uma forma interessante e aí depois a gente volta a fazer aí análises em janeiro do ano que vem, certo? Galera, agradeço a participação de vocês, por favor deixem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e até mais.